Oi, 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 para quem nos acompanha, 11FM na área, na semana especial de 1.111 seguidores do Instagram. Também teve lá no Twitter, 1.111 seguidores, então é uma coisa muito importante para a gente. A gente chega com o 11º 11FM, a 11ª versão do 11FM. E hoje a gente está fingindo que a gente está falando de coisa séria, a gente vai falar de organização administrativa dos clubes com uma pessoa muito importante para a gente, uma pessoa que sabe muito bem disso, Caio Rocha, que já fez matéria com a gente no blog, é graduado em gestão desportiva e análise de desempenho, analisa algumas coisas com a gente também, e tem o melhor microfone que já gravou esse podcast. Fala, Caio, tudo bem? Fala, rapaziada. Muito prazer estar aí na página de vocês, mais uma vez, podendo contribuir, mostrar um pouco do meu conhecimento. Então, segue aí, Lucas, que eu vou tentar mostrar um pouco aí. Sabe muito, Cainho. Luquinha tá aqui comigo, né? Porque quando a gente inventou de fazer esse podcast com o convidado, até perguntaram, porra, mas vai sair alguém da dupla? Aí a gente falou, não vamos sair ninguém não, para não haver, para que não haja crise no relacionamento, né, Luquinha? Para não dar confusão, a gente não larga o osso, né? A gente é fominha, quer ficar. Ainda mais quando vem uma fera dessa assim falar com a gente, aí todo mundo quer participar, todo mundo quer pegar um pouquinho do conhecimento do homem aí, né? Exatamente. E hoje a gente que fala muito vai ficar um pouco quieto para ouvir quem sabe mesmo do assunto, que é o Cainho. E aí, a gente já disse o tema, que é a organização administrativa dos clubes. Eu queria saber, Caio, para a gente começar, que tipo de organização a gente tem hoje no futebol, tanto no mundo quanto no Brasil. Acho que no Brasil a gente é um pouco ainda atrasado em relação a esse tema. Queria saber um pouco sua opinião sobre isso, que tipo de organização são presentes aqui no país e quais, assim, são consideradas as melhores. Beleza, então vamos começar pelas organizações administrativas. Peço pro pessoal aí de casa ter paciência comigo, porque eu também não estou muito acostumado em falar assim em podcast, meu primeiro podcast, já falei em algumas lives, mas é um processo aí de aprendizado, né? Então, vamos lá, as organizações administrativas, né? Nós conhecemos muito bem duas, que é muito comum aqui no Brasil, que são as associações, né? Ela é dividida em duas, uma é fechada, a outra é aberta. A diferença é que a fechada, ela depende dos votos do sócio e do conselho. Então, os clubes são organizados por presidente, vice-presidente e conselheiros, né, eleitos na chapa. E esses conselheiros, não sócios, necessariamente, eles decidem a maioria das pautas das discussões. O conselho pode ser rotativo ou até vitalício. Isso é muito comum no Vasco da Gama, aqui no Rio, onde até quando os sócios torcedores têm até direito a voto, só que não necessariamente o presidente eleito ele passa a ser o próximo presidente, ele tem que passar pela opinião dos conselheiros. Então aconteceu isso na última, até as pessoas falaram muito sobre golpe e tudo mais, na última eleição do Vasco, porque a maioria dos sócios votaram em um presidente, só que ele não foi eleito pelos conselheiros. A associação aberta ela é um pouco mais democrática. Por quê? Porque tem uma base eleitoral mais forte, tem mais votantes. Isso acontece no Bahia e no Inter, que são gestões assim que tem um pouco mais, dão um pouco mais de exemplo para o restante, de acordo com essa democratização. O Inter é o que tem mais votantes no Brasil, teve 60 mil votos nas últimas eleições. E aí, um contraponto dessas organizações é a forma privada, né? Que tem como a limitada, a sociedade anônima e a mista, que compõe tanto a associação como empresa mesmo, quanto a de associação. E eu vou explicar melhor. A limitada, ela tem um capital fechado, ou seja, ela não tem ações na bolsa para qualquer pessoa poder investir, comprar ações, ter um percentual do clube. Então, não há fiscalização de órgãos públicos. Então, o Red Bull é um exemplo. O Red Bull Bragantino agora, na primeira divisão, é um exemplo de empresa privada e ilimitada. Então, tipo,
não é possível que eu, sócio ou eu, empresário, compre porcentagem do Bragantino e lucre em cima do clube. Não, porque é um capital fechado. E apesar disso, de toda essa profissionalização que o Bragantino tem mostrado, essa preparação técnica, administrativo não é muito transparente com os torcedores e com a população. A gente viu no estudo do Itaú BBA de 2020 e eles tiveram acesso a poucos dados do Red Bull, porque a empresa ela não tem esse dever, ela não tem essa obrigação de mostrar o financeiro da empresa. Ela simplesmente decide se vai ou não, se ela vai ser transparente ou não, de que forma ela vai ser transparente. Já na sociedade anônima, ela tem uma forma de ser fiscalizada, que é pelo CVM, sendo necessário um maior controle, né, uma maior transparência sobre a gestão para mostrar aos seus acionistas, mostrar à população, mostrar aos torcedores o que está acontecendo por dentro dos bastidores do clube, que é um exemplo do Manchester United. Os clubes da Inglaterra, a maioria é sociedade anônima, só que tem uma diferença, dos clubes de sociedade anônima muito grande, porque nós temos exemplos bons e ruins, é claro, tanto no Brasil quanto fora. Eu vou explicar por quê. O Figueirense, por exemplo, foi um exemplo ruim, recentemente aqui no Brasil, de empresa privada, era uma sociedade anônima, onde um só gestor ele comprou 95% do clube, e os outros 5% era associativo. Então, apesar de ter ações na bolsa, onde as pessoas podiam comprar, ela também tinha esse 5% guardado como se fosse algo para prevenir. Foi uma prevenção. Não é à toa que a gestão foi ruim e agora o clube voltou para a organização associativa. E aí, por que eu acho que não deu certo? Apesar de não ter tido um nível de profissionalização razoável dentro da área técnica e administrativa, eu acredito que faltou um parceiro que deixasse a gestão viável financeiramente. O acionista que comprou os direitos do Figueirense, que deteve praticamente 100% do clube, ele não chegou com uma grana preta investindo alto. Ele chegou com a promessa de profissionalizar o futebol. Então, acho que faltou o investimento, faltou o dinheiro para deixar que aquilo funcionasse. Justamente porque hoje no Brasil, as empresas associativas, ou seja, sem fins lucrativos, ela tem diversos benefícios, diversas isenções de imposto. Então, isso pode ter influenciado muito também para o Figueirense, porque ele simplesmente saiu de um modelo para outro, assim, do 0 para 80, e aí, a dificuldade é imensa, né, de gerir isso. Mas um exemplo melhor da sociedade anônima pode ser, podemos dizer, o Arsenal, que aí já é o contraponto. O dono do Arsenal tem 100% do clube e ele tem dinheiro para investir, ele tem dinheiro para colocar. E fora que o Arsenal é uma empresa gigantesca, né? É um clube gigantesco. Não tem como comparar com o Figueirense, né? O nível de receita, de investimento é outro. E a Juventus também é um outro exemplo, que tem 25% nas bolsas de valores. Então é um nível muito alto, onde muitos investidores podem chegar e colocar o dinheiro, investir e tirar uma parte. E só 64% do acionista majoritário. Então algo um pouco mais equilibrado. Agora eu acho que eu falei muito já também. Eu já ia te interromper, mais para uma dúvida minha, e pedir também o gancho do Luca, né? Porque o Lucas sou eu. Eu queria saber mais porque, assim, a gente viu de todas as formas que você falou de tipo de organização que podem ter agremiações ou associações boas e ruins, podem ter sociedades anônimas boas e ruins, podem ter limitadas boas e ruins.
Então, eu acho que a diferença que chega aí é o profissionalismo, né? A gente tem como exemplo, temos, por exemplo, o Botafogo, né? Que quer virar SA agora, que está parecendo que está tentando atrair investidor com essas estrelas que tem contratado, quer fazer uma visão mais do futebol e do mercado, transformar o time em alguma coisa que está vendendo para chegar anunciante, né? Eu queria saber de Luca, e a gente já passa a bola para o Caio depois. O que eu entendi basicamente do que o Caio falou aqui, tentando traduzir para a gente que não entende nada disso, é que, como você disse, Lucas, podem ter gestões boas ou ruins em todas essas formas de organização administrativa. O que eu percebi foi que a gente tem mais exemplos de clube-empresa, vamos dizer assim, na Europa, fora do Brasil, do que aqui. Aqui são poucos exemplos que a gente conhece, né? E eu queria saber do Caio, se ele acha que isso é um passo natural para o futebol, os times se tornarem cada vez mais clube-empresa, né, do que como estão no Brasil, que o clube normalmente tem conselheiro, tem essa velha guarda que está sempre lá, que pode dar uma atrasada no clube, como o Caio falou aí no exemplo do Vasco, que teve a eleição, os sócios tiveram a participação, puderam votar, votaram, só que os conselheiros embarreiraram e aí tudo esbarrou numa burocracia e numas pessoas que já estão lá há muito tempo. Você acha que aqui no Brasil o passo para a gente aproximar, né, do nível de gestão, do nível de profissionalismo, de receita e tudo da Europa, os clubes daqui se transformarem em clube-empresa, mudarem a forma de gestão? Então, eu acredito sim que o modelo empresarial é a solução. Não que seja a solução, mas eu acho que vai gerar um desenvolvimento muito grande por parte dos clubes, principalmente aqueles que são muito antiquados ainda, como eu dei o exemplo do Vasco, mas o Botafogo, o Fluminense também é assim, o Flamengo. Então, eu acredito que não tem que ser uma mudança drástica. Eu acredito que é necessário sempre um equilíbrio, né? Então, é uma boa alternativa à organização mista, né, privada, que você pegaria tanto as ações e colocaria na bolsa, chamando investidores, como também você manteria parte da porcentagem ali para o clube ainda. Isso acontece muito na Alemanha e é justamente uma regra lá, uma lei. Os clubes antigos já criados há muito tempo, eles não podem vender mais de 51%, eles chamam lá da lei 50 mais 1. Então, 51% é do clube, da associação, e o restante fica para patrocinadores ou para empresários, que acontece muito de ter árabes, chineses, japoneses querendo comprar clubes. Então, eu acho que essa é uma boa alternativa para o futebol brasileiro, até porque eu não acredito que os clubes hoje eles sejam empresas sem fins lucrativos, organizações sem fins lucrativos. Eu acho que são empresas já gigantes, com receitas milionárias, com muita responsabilidade de pagar fornecedores, enfim. Então, eu acredito que é preciso mudar isso e acho que tem papel fundamental o governo de ajudar os clubes, de criar um projeto de lei, de incentivar esses clubes a se tornarem empresas, tentando equilibrar a fiscalização, os impostos serem cobrados. Eu acho que o governo também tem um papel muito importante, né, nessa transição, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho que você está falando, porque como seria uma transição, a gente vê que alguns clubes no Brasil não conseguem lidar com transição no relacionamento com o seu torcedor. A gente teve alguns exemplos aí recentes de que o time ficou muito tempo sem ganhar porque estava se estruturando, o que, na minha opinião, é um caminho natural, né? A gente teve, por exemplo, o Flamengo aí que ficou
6 anos tentando se reestruturar, mesmo no modelo atual de gestão do Flamengo que você falou, e só depois que conseguiu se ajeitar a casinha, pagar algumas dívidas ali que estavam absurdas, que eles conseguiram ter um resultado esportivo. Como é que fica essa relação, na sua opinião, assim, essa transição nesse cruzamento entre profissionalismo do clube para se reestruturar, às vezes transformar um clube em SA ou limitada que seja, e a paixão do torcedor, que tem que entender que o clube tem que reestruturar. Como é que você acha que fica nesse sentido? Aí eu acho que já entra a questão da transparência, né? A transparência da gestão. Acho que se você está tentando se reestruturar, você está tentando ser responsável, você tem que mostrar isso para o torcedor. Não adianta você até ser um cara honesto, ser um presidente honesto, ser um gestor honesto, e você ficar trabalhando duro nos bastidores e não mostrar isso para o seu torcedor, porque o torcedor está ali para te apoiar. Ele que vai dar dinheiro para o clube sendo sócio, ele que vai dar dinheiro para o clube comprando produtos, indo ao jogo. Então, eu acho que isso é fundamental. Quando você está no processo de reestruturação, como são os grandes clubes hoje no Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense, clubes também como o Internacional, que não tem uma ótima gestão, o Corinthians, que está devendo muito dinheiro, principalmente se enrolou agora com o estádio, né, a construção do estádio. Então, eu acho que se você realmente quer mudança, você tem que mostrar. Isso é um exemplo muito bom, são os clubes do Nordeste, que estão tendo um papel fundamental nessa transparência, de ter responsabilidade com o torcedor. O Bahia, o Fortaleza, Ceará. Então, eu acho sim que os grandes clubes, os 12 grandes clubes são chamados aqui no Brasil, eles precisam prestar atenção nesses clubes que estão crescendo, que estão mostrando uma boa gestão e tomar como exemplo, sim, para se reestruturarem. É isso. Eu queria até pedir a palavra de Luca, porque eu acho que essa reestruturação ela implica em um clube não poder fazer, às vezes, uma grande contratação, ver o seu rival que tem mais dinheiro fazendo, mas aí acaba que tem que investir em base. Temos um moleque de base aqui, por exemplo, o Luca, eu acho que também faz parte dos níveis todos do futebol. Eu queria saber também do Luca, antes de perguntar para você sobre essa reestruturação, como é que passa o modelo, às vezes você deixar de fazer uma contratação ou outra e apostar na sua base, enfim, se esse também é um bom caminho. Luquinho. Eu acho que o caminho está aí a ser seguido pelos clubes que não estão tão bem financeiramente, né? Como o Caio falou, eu concordo 100% com ele que a transparência é a melhor arma que a diretoria tem nesse momento. Se você fala para o teu torcedor que você está reestruturando, que o time, a gente tem muita dívida e a gente precisa pagar essa dívida para depois poder usar nossa receita em contratações, poder usar nossa receita em coisas a nosso favor. Você passando isso para o torcedor compra a ideia. A gente é daqui do Rio, a gente viu o processo que o Flamengo passou, a gente tem um monte de amigo flamenguista e os caras sempre falavam, a gente está arrumando a casa, a gente está pagando as contas, né? Daqui a pouco a gente vai poder contratar, E chegou o momento. O Flamengo talvez seja um ponto fora da curva porque tem muita arrecadação, tem uma torcida muito grande, tem um potencial de arrecadação muito grande, né? Mas todos os times que passarem por esse processo, eu tenho certeza que o torcedor vai comprar a ideia. Recentemente, a gente começou a ouvir notícia do Botafogo SA e, talvez foi o momento que eu mais vi a torcida do Botafogo empolgada nos últimos tempos. Vai vir o SA, a gente vai se organizar, vai pagar as dívidas e a coisa vai virar para o nosso lado. Então, assim, a torcida compra a ideia, cara. A torcida compra a ideia. Mesmo que a torcida queira ganhar o próximo jogo, queira o resultado ali ao curto prazo, se você estrutura um projeto e é transparente para mostrar para ele que você está cumprindo as etapas e que aquilo vai dar certo em breve, o torcedor tem paciência e o torcedor compra a ideia. Então, eu acho que os clubes têm que fazer isso o quanto antes. O clube que não se estruturar vai ficar para trás, como o Caio falou. Antigamente eram tidos os 12 grandes, mas agora a gente já vê que tem time que está entre esses 12 grandes tidos que perde jogador para o Ceará, que perde jogador para o Fortaleza, que perde jogador para o Atlético Paranaense, porque os caras têm organização suficiente para garantir que o jogador vai receber em dia, garantir um salário melhor do que um clube, entre aspas, dos 12 grandes.
né? Então, o clube que não se organizar vai ficar para trás. E a organização passa, sim, por esse ponto que você falou de aproveitar a base. A gente tem um time como o Fluminense, por exemplo, que forma um monte de jogador o tempo inteiro e, pô, perde quase que de graça porque não tem organização. Você imagina se o Fluminense hoje estivesse organizado, o quanto que ele não ganharia no Evanilson, o quanto que ele não ganharia num Marcos Paulo, que está agora no profissional. São jogadores que têm potencial e que poderiam dar anos de desempenho para o clube e depois sair por um grande valor. Como o clube não está estruturado, eles vão jogar 6 meses, 1 ano e vão embora de graça, como o Evanilson está indo agora. É isso. Eu queria que inserir Caio nessa discussão, porque você falou bem do Fluminense. O Botafogo, por exemplo, é um clube que está apostando bastante na base agora, junto com esses medalhões que tem para atrair investidor, talvez para o SA, como a gente comentou. E também, por exemplo, o Flamengo, que a gente já comentou aqui, que é um clube, talvez o clube que tem mais se reestruturado ultimamente, conseguiu pegar a Crias da Gávea, que também é um ótimo celeiro, e vender por valores astronômicos. E no ano seguinte que ele vende o Paquetá, ele traz o Arrascaeta, que, por exemplo, é um dos caras que dá a Libertadores para o Fla. Então, eu queria saber de Caio, você acha que a base tem papel importante nessa reestruturação, Caio? A base é fundamental, né? Sempre foi e sempre será o coração do clube. Eu acho que para o torcedor é gratificante você ver um jogador que teve tanto carinho dentro do clube, se formou ali dentro, pôde chegar no profissional, entregar resultado dentro de campo e também fora, né, com relação às transações. E para o clube, assim, questão de administração mesmo também é importantíssimo, porque é uma das principais receitas dos clubes brasileiros hoje, até do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio. Eles têm essas vendas têm papel importante para fechar as contas no ano. Não acredito que seja o ideal, é claro, faz parte da reestruturação também. Eu acho que, como o Luca falou, quanto mais você tiver organizado, melhor você vai poder aproveitar esses jogadores, por mais tempo você poder manter eles para mostrar o desempenho dentro de campo, para que eles maturem, né? Faz parte dessa maturação também. Tem jogador que com 19 anos já é fundamental no profissional, jogando muito, voando, e tem jogadores também que demoram 5, 6, 7 anos para aparecerem e mostrarem que podem jogar no cenário de primeira divisão. Só 2 pontos aqui que o Caio tocou. Que ele falou, a torcida vê o jogador saindo da base com bons olhos, né? Para mim é claro isso, que a torcida tem muito mais simpatia por um jogador que vem da tua base do que por um jogador que vem contratado. O cara que vem ali da tua base, você tem aquele sentimento de que ele é seu, de que ele é fruto do teu clube, né? Dá um orgulho ver um jogador subir da base e fazer um gol. E o jogador que vem da base também, ele já tem essa mentalidade do clube, né? Ele já chega, ele já entende o que é o clube, ele já entende o que é um clássico. A gente viu agora na última semana o Brenner do São Paulo entrou contra o Corinthians e fez um gol no último minuto no clássico. O cara falou, o repórter perguntou para ele, como é que é para você, né, fazer um gol no Corinthians, né? Ele já fez 3 gols no Corinthians na carreira, um moleque que tá subindo agora. E ele falou, cara, eu cresci no São Paulo, eu sei qual é o tamanho do São Paulo, eu sei qual é o tamanho do São Paulo e Corinthians. Então é diferente, né? O moleque já cresce sabendo o que é aquilo, já cresce sabendo o que representa o clube que ele tá, né? E isso faz diferença, né? O cara saber onde ele tá, saber o sentimento do torcedor para botar isso em campo. E outra coisa em relação ao que vocês falaram aí da valorização da base, o clube, quando tá estruturado, faz isso que você falou, cara. O Flamengo vendeu o Paquetá e o Vinícius Júnior, com o dinheiro do Paquetá e do Vinícius Júnior, montou um time campeão da Libertadores. Trouxe Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Mari, fez um monte de contratação que já entra num outro ponto que da análise de desempenho, da análise de mercado, que a gente também quer falar com o Caio. Mas tudo isso porque os caras vieram aqui e queriam comprar o Vinícius Júnior. O Flamengo falou, sai por esse valor. E acabou, não tem desenrolo. Não tem desenrolo. Agora, se o clube está devendo 300 milhões, tem que vender pelo preço que derem e pegar esse dinheiro e pagar as contas, né? Exatamente, né? E eu acho que a gente teve um exemplo ano passado que foi aquilo, o que não aconteceu, mas que ficou claro para todo mundo
Por exemplo, o Vasco, né? A gente estava falando tanto de paixão de torcedor, o Vasco, para mim, é uma paixão absurda, né? O que os sócios torcedores fizeram no ano passado e tem feito até esse ano também, mesmo com todas as ressalvas à administração do Vasco. E aí a gente viu no próprio Vasco, por exemplo, o Thales Magno. Você falou, quando o time está estruturado, consegue montar um elenco, quando o cara sobe da base, ele já sobe ali só para jogar. Ele não precisa subir ali para decidir um jogo, ele não precisa subir ali para ser o cara do time, para aparecer, para o time vender, para conseguir pagar o salário que está atrasado. E o Thales, ano passado, parecia muito isso. Para todo mundo comentava, muitos comentaristas falavam. Pô, o Thales, é claro, é o melhor jogador do Vasco aqui, com o Luxemburgo, que tinha conseguido ajeitar a casinha ali para conseguir continuar na Série A. E o Thales era o melhor jogador do Vasco, mas era claro que ele ia ficar por pouco tempo. Acabou que não ficou, mas a gente vê isso se repetir e repetir, né, Caio? A gente também, o Lucas levantou o ponto aí de análise de desempenho e mercado, que isso tem sido bastante martelado também em clubes que são estruturados, né? Ele deu, por exemplo, o exemplo, né, do Flamengo, que, por exemplo, pegou o Pablo Mari quando ninguém conhecia o Pablo Mari ali. Então, assim, como é que depois dessa estruturação vem essa análise de desempenho de mercado, você leva uma equipe profissional ali para dentro da sua casinha, como é que isso funciona na prática ali? É um setor que precisa ser aprofundado aqui no Brasil, né? Com certeza. A análise de desempenho, ela não é assim totalmente recente, novo, mas já tem um tempinho já que os clubes estão começando a investir nisso. Mas a questão é que o investimento ainda é muito baixo, né? Acho que essa é a questão. Então, a gente tem ótimos exemplos na Europa de grande sucesso ultimamente, que mostram que a análise de desempenho é muito importante. O Sevilha, que ganhou acho que 4 ou 5 Europa Leagues aí nos últimos anos, a Atalanta agora nessa temporada fazendo uma ótima Champions League, né, chegando muito longe. Eu acho que isso é fruto do trabalho do scout, do departamento de scout. Eles têm contratado muito bem jogadores de preço de mercado muito baratos, com grande potencial, jogadores jovens. Isso tem resultado tanto em desempenho dentro de campo quanto em venda, né? Eles compram muito barato e vendem muito caro. O Red Bull também tem essa proposta. Todos os clubes do Red Bull, tanto no Brasil, com o Bragantino, como Leipzig na Alemanha, Salzburg, eles têm contratado jogadores muito jovens, têm adotado essa filosofia, né, de contratar jogadores jovens para poder vender mais caro no futuro, mas também para mostrar um desempenho bom dentro de campo. Não tem medo de colocar os moleques para jogar uma partida importante contra grandes clubes na Europa, sabe que eles são capacitados para isso. Nesse ponto aí que você falou, cara, da análise de desempenho, eu vejo hoje, 2020, o time do Brasil que não tem um setor de análise de desempenho apurado e lotado de scouts ali, tá muito atrás. Tá muito atrasado, parou muito no tempo, cara. Porque para mim é básico. É uma coisa básica, assim, pro futebol do clube funcionar, você ter um setor de análise de desempenho para saber quem no teu time está jogando bem, quem corre quantos quilômetros, quem acerta passe, quem erra passe, né? Para você até conhecer melhor o teu próprio elenco. Fora que também tem essa parte de analisar jogadores de outros times. Porque você tem um lateral esquerdo que tem tais características. Você sabe que você pode perder ele amanhã ou depois. Então você já monitora o mercado para tentar procurar um igual. Você falou do Sevilha, tem uma série muito boa no YouTube para quem quiser ver, Monchi 13, que é falando um pouco do processo de contratação do Sevilha, de análise do mercado e de contratação do Sevilha. É sensacional, eu indico para todo mundo. E é isso, os caras têm exata noção de cada jogador do mundo, a característica que o cara tem, o quanto que ele joga em casa, o quanto que ele joga fora, né? E com isso em mãos, eles têm uma facilidade muito maior de contratar. E como você falou, um acerto muito grande nas contratações. A gente vê o Sevilha perde 1, 2 peças, contrata e acerta. Contrata e acerta. É claro que tem contratações que você vai errar. Tem coisa que tá fora da tua alçada, né? Você contrata, o cara não se adapta ao país, não se adapta
ao elenco e acontece. Mas você reduz muito os erros na contratação, né? Aqui no Brasil a gente vê muito jogador que chega num time, não dá certo, vai para outro e dá certo. E a gente às vezes não entende por quê. Talvez seja porque ele não foi tão bem analisado para encaixar no esquema tático do treinador ou nas características que o time joga. É isso, mais uma opinião de Luquinha. A gente está chegando agora no finalzinho, temos poucos minutos para encerrar aqui, mas já queria agradecer ao Caio e ao Luca por essa edição comemorativa. Queria pedir as últimas palavras aí do Caio, te convidar já para voltar, já é um convite, porque a gente sabe que esse assunto tem muito para ser discutido ainda no Brasil. A gente tem que começar a olhar para o futebol de maneira mais profissional, eu acredito. Queria ir aí o seu tchau para a galera aí, Caim. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez da página de vocês, que é fera demais, acompanham lá sempre dou aquela moral, curto, compartilho, comento. Então já queria pedir pra galera aí também se inscrever no canal aí no YouTube, seguir as páginas, que vale muito a pena seguir os moleques, que eles estão fazendo um trabalho ótimo e eu tô lá aparecendo direto, então quem gosta de mim também, segue lá para vocês não perderem nenhuma participação minha. Espero que eles me chamem para próximas aí, que eu vou estar fazendo feliz e muito honrado. Valeu, Cainho. Cainho que já está com compromisso agendado com a 11 por um desafio. Então ele vai perder essa pose de sério aí para participar de um desafio, né, Luquinha? E aí, talvez o Luquinha vá comandar esse desafio. Queria te agradecer também, Luca, meu parceiro de podcast, esse podcast comemorativo, número 11 da semana de 1111. Queria te agradecer aí e deixar as suas últimas palavras também. Mano, muito feliz de estar participando desse podcast, que o nosso projeto está indo para frente e que a gente está tendo a oportunidade de estar com esse cara sensacional aqui com a gente. Quem segue a gente sabe que o Caio está aqui, de vez em quando aparece aqui na 11 e vai continuar aparecendo, porque gente boa vai estar sempre, eu vou querer sempre do nosso lado. E só para lembrar, no Twitter, Caio Rocha GD, segue o homem lá para ver as análises dele, tudo que ele tem falado, tudo que ele fala de bom aqui, ele fala por lá também. É isso. É legal porque no Twitter o Caio também bota a paixão de fora e acaba criticando, então ele perde essa pose de gente séria que a gente adora. Agradecendo mais uma vez ao Caio, ao Luquinha. Como o Caio falou, convidar todo mundo para se inscrever lá no Spotify, seguir a gente, ouvir os podcasts, que a gente falou de tanta coisa ultimamente. E vai continuar toda segunda-feira. Excepcionalmente nessa semana especial foi na terça, mas normalmente é toda segunda-feira. Comigo, com o Luca, ou com mais alguém que aparecer, talvez o Caio, a gente já estende o convite. E também no YouTube, se inscrever, curtir, comentar e tal. E as nossas páginas Instagram, Facebook e Twitter, que a gente tem alimentado diariamente. Além disso, quem quiser se inscrever na nossa Liga no Cartola, que é muito importante, também está convidado. Valeu, galera. Até a próxima. Vai ver o Lucas passando vergonha, é isso. Tchau. Isso. Valeu.